os departamentos que fazem parte do sistema de saúde que ela mora, e ela já sabe tudo, através do secretário do Osmar, do Dr. Zé Maria, da BRS e da AVAP, a gente quer agradecer a presença de todos e dizer da importância de eventos como esse, que nós já fizemos há uns dias atrás, todos vocês estiveram conosco lá na prefeitura, mas a velocidade, a mudança da doença tornou-se necessário novos encontros e com certeza esse não será o último. Ontem mesmo o próprio Estado modificou as indicações do remédio, tá? A maneira como se indica as pessoas que vão se tomar, que era ontem, vamos dizer assim, que era para encaminhar para o hospital, não ia receber. Hoje, a partir de sexta-feira, se não me falha a memória, a doutora Ivete vai estar passando, esse tratamento vai também ser ambulatorial. Aqui em Araçatuba, eu, doutor Zé Maria, essa semana corremos os postos, já para passar para vocês algumas informações. A informação que nós passamos ontem, amanhã já vai ser outra. Tá? Todos os profissionais médicos vão estar podendo receitar, claro, as indicações que o doutor Ivete vai estar passando, o remédio antiviral específico. Tá? Vai ser disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, na nossa farmácia municipal, porque a farmácia hoje, inclusive, funciona sábados e domingos. Lembrando também que médicos da rede particular podem receitar esse remédio, claro, dentro das indicações, existem formulários específicos para isso, a doutora Ivete vai estar passando tudo isso, para que a gente possa atender os nossos munícipes com capacidade, com capacitados e com toda a confiança. A gente tem visto, às vezes, receio de todos os nós médicos, né? Às vezes de atender um paciente e logo encaminhá-lo a um pronto-socorro, a uma Santa Casa. Na verdade, o que a gente precisa fazer é atender, e todos nós médicos sabemos do risco que é inerente à nossa profissão. A gente receita um remédio, manda o doente para casa, na esperança de que se faça efeito. E orientar o paciente que, se não estiver bem, pode retornar. O centro de saúde, os postos, a unidade básica de saúde, tem que estar aberta a esse retorno. Não dá para agendar para depois da manhã, porque a gravidade que essa nova gripe está manifestando modifica um pouco esses critérios. A Vista do Estado de São Paulo ontem noticiou, né, 50 mortes e pessoas adultos, jovens, gestantes, obesos, então com uma característica um pouco diferente. Então aqui em Araçatuba, a partir
desse final de semana, no mais tardar na terceira semana, também vai estar com o remédio disponível gratuitamente na rede municipal, remédio repassado pelo Estado. Então, nós temos que nos, cada vez mais, ter certeza do que nós estamos fazendo, fazer com confiança, e para isso a gente tem que capacitar todos os senhores. Então, a gente pede essa compreensão, e se tiver outras mudanças, a gente vai estar chamando todos os senhores, todas as senhoras, para que a gente possa manifestar, para que a gente possa orientá-los corretamente, do Estado, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, se é necessário. Qualquer coisa a gente vai estar à disposição dos senhores e a gente vai estar juntos combatendo essa epidemia. Eu quero passar a palavra à doutora Ivete. A doutora Ivete é médica da DRS, que vai estar passando para nós os novos conhecimentos, inclusive os fluxos de tratamento e remédio nos próximos dias agora. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para que possamos passar aqui alguns momentos e falarmos sobre a nova gripe, ou gripe A, ou gripe suína, enfim, essa doença nova que nós temos com várias denominações. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque na correria o pendrive que veio não é o que eu deveria apresentar para vocês, mas isso em absoluto não altera a qualidade da nossa conversa. Então, eu peguei emprestado um pendrive que tem o material do Stelios, que vocês conhecem, e não se preocupe que eu não vou me ater ao que está escrito. O mais importante para nós não é, de novo, ver com vocês aquilo que o Stelios já viu. Nós somos vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica tem como uma de suas funções trabalhar junto com os gestores municipais para que as condutas perante o controle de uma doença, ou, neste caso, perante uma epidemia, seja a conduta mais adequada para o momento epidemiológico que o município vive. Então, nós precisamos, inicialmente, relembrarmos. Essa doença surgiu, ela é nova, não a conhecíamos, e ela rapidamente, ela surgiu em abril, nós estamos no início de agosto, e ela rapidamente se tornou uma pandemia. Né? Só para lembrarmos, pandemia é uma epidemia mundial. E este vírus tem uma capacidade de fazer com que várias pessoas sejam infectadas. Né? O poder infectante dele é intenso. Então, muito rapidamente, essa doença se espalhou. Quando nós vivemos uma epidemia nova, não é só com essa, com todas que já vivemos e possivelmente viveremos, nós temos que entender, todos nós profissionais de saúde, que as nossas condutas elas são modificadas à medida em que a doença avança e novos conhecimentos vão surgindo. E que também os nossos órgãos, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, se adequa também àquelas condições e pode nos fornecer meios para que tenhamos condições de atender todos os pacientes da melhor forma possível. Vale aqui uma reflexão. Mesmo sendo uma doença nova, ela é muito parecida com a gripe sazonal. Então, nós temos um parâmetro de conhecimento de comportamento do vírus. Se, em alguns momentos, ele tem comportamento diferente, mas, na maioria das vezes, podemos traçar este paralelo. Então, para que as condutas todas sejam padronizadas, o Ministério da Saúde editou um protocolo de condutas que a Secretaria de Estado da Saúde adota, e que recomenda, e que todo município deve seguir as recomendações do protocolo, né? E cabe aos gestores municipais esta responsabilidade, né, de trazer esse protocolo aos profissionais de saúde e solicitar que este protocolo seja atendido. Todas as decisões geradas, seja pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria da Saúde, ela sempre é fruto de reuniões de seus experts. Então, toda decisão que nós recebemos, nós temos todos o direito de criticar, mas antes nós temos que lembrar que ela nunca sai de um único profissional. Todos os experts se reúnem, discutem a situação epidemiológica da doença e normatizam qual é a melhor conduta que deve ser tomada.
Nós temos, no momento, uma preocupação muito grande, que é com relação ao tratamento. Para tratarmos, nós dividimos a população em 2 grupos. Um grupo seria aquele suspeito de doença respiratória aguda grave, que vocês já viram isto com o Stelios. Só relembrando, quem é que é suspeito de doença respiratória aguda grave? É o paciente que tem febre maior de 38, tem tosse e tem dispneia. Então, este é o suspeito de doença respiratória aguda grave. É um paciente para o qual nós coletamos material, nós notificamos para a vigilância epidemiológica e nós tratamos. Então, destes doentes, se coletado adequadamente, nós teremos um resultado a posteriori, se era influenza, em sendo influenza, se é sazonal ou H1N1. O tratamento não espera o resultado. Uma das críticas que eu ouço com frequência, mas até chegar o resultado. Não, não. Faz-se a coleta da suspeita deste caso e já se inicia o tratamento. Não se espera resultado para tratamento. Fora este grupo, que então é o suspeito de H1N1, que é o paciente com febre maior de 38, tosse e dispneia. Nós temos um outro grupo. Quem é este grupo? Que nós definimos de grupo de risco. São aqueles pacientes que, além da síndrome gripal, têm mais o quê? Em relação à idade, menor de 2 anos ou maior de 60. Isto já torna esta pessoa com síndrome gripal pessoa deste grupo de risco. Fora isso, gestante. Gestante faz parte do grupo de risco. Quem mais? Quem tem alguma morbidade prévia. Um hipertenso, um paciente com diabetes, um cardiopata, um pneumopata. Quem mais? Um paciente imunodeprimido, seja porque ele tem uma doença ou porque ele faz uso de imunodepressor. Qual é a nossa conduta com o grupo de risco? Estes pacientes com síndrome gripal, que nós faremos com eles? E aqui é que nós conversamos com cada equipe de saúde e colocamos a necessidade do bom senso. Estes pacientes devem receber tratamento? Devem. Quando? Basta ser grupo de risco com síndrome gripal para receber tratamento? Não. Depende da avaliação de quem faz o atendimento. Nós temos uma preocupação muito grande com o uso do oseltamivir e não é por conta de falta dele, não. É porque é o único medicamento disponível no mundo inteiro e o medo que se tem de resistência dele é muito grande, porque se começarem a surgir casos de resistência, nós não teremos um outro recurso que nós possamos utilizar. Então, é o bom senso de quem atende. Se eu atendo um paciente, ele tem mais de 60 anos, ele tem uma síndrome gripal, mas ele está bem. Ele pode ser acompanhado. É um paciente que tem condições de entender que, se na evolução dele alguma coisa não correr bem, ele procurar o serviço imediatamente. Então, quem atende esse paciente tem essa tranquilidade de que é um paciente que pode ser acompanhado, gente, não há necessidade de instituir o medicamento imediatamente. Então, veja, grupo de risco com síndrome gripal não é sinônimo de tratamento. O tratamento deverá ocorrer se, na avaliação que for feita, este paciente necessitar realmente do tratamento por uma evolução que não seja satisfatória ou porque é um doente que é difícil a informação e a certeza que se terá de que ele realmente retornará à medida que algo na sua evolução que não seja satisfatório aconteça. Então, esta é a preocupação maior que nós temos hoje, é a conduta com relação à dispensação do medicamento.
Por causa disso, desse controle que a gente tem, nós temos que tomar medidas que nem sempre são muito simpáticas. Mas nós precisamos o quê? Precisamos de instituir um instrumento que nos informe, cada vez que o profissional prescreve o medicamento, por que é que ele prescreveu. Nesta lógica que nós estamos dizendo, não basta colocar assim, síndrome gripal em maior de 60 anos. Né? Sim, esta pessoa com mais de 60 anos, com síndrome gripal, o que mais ele tem que levou o colega a prescrever o medicamento e não aguardar ou não acompanhar. Então, este impresso, ele vai acompanhar, ele vai ser entregue toda vez que o medicamento for prescrito. E nós precisamos disso para até avaliar em que medida o remédio está sendo utilizado. Toda vez que nós falamos de normas, né, e tem um protocolo, e tem condutas a serem seguidas, vira e mexe, alguém se coloca como se as normas fossem absolutamente rígidas. E elas não o são. Nós temos bom senso. Nós avaliamos caso a caso. Então, vejamos. Está indicado a instituição do tratamento para 48 horas, com uma dilatação já para 72 horas. Por que isto foi colocado assim? Porque se sabe que é neste período que o efeito que eu espero que esse medicamento faça é quando ele realmente vai acontecer. É neste período. Aí, se nós temos um paciente que está com mais tempo, está com 5 dias, não tem uma evolução boa, nós achamos que, de repente, o medicamento pode, um pouquinho de efeito que ele fizer, ajudar aquele paciente, nós vamos discutir e podemos decidir que vamos instituir o tratamento. Então, é isso que, uma das coisas que precisa ficar clara, as nossas normas, elas sempre permeiam o bom senso. Ah, não dá medicamento porque já passou do prazo. Não. Que paciente é esse? Como ele se apresentou para a gente? Quem está cuidando tem o quê de dados dele na sua avaliação para dizer, olha, eu gostaria que, para esse caso, nós tentássemos que um pouco do efeito que talvez o remédio tenha numa fase mais tardia seja possível. Isso não quer dizer, em absoluto, que, por causa disso, então, agora vamos receitar para todo mundo. É exatamente o que nós temos que evitar. É o uso abusivo deste medicamento. Nós, todas as vezes, para receitarmos, para instituirmos um tratamento, nós necessitamos de critérios. Na lida com essa doença, tem o tratamento. Tem todas as medidas que nós podemos, então, adotarmos frente aos casos possíveis. Né? Já foi falado também para vocês que pode ter... Pode passar. Então, os cuidados que nós temos que ter, né, diante da lida com essa epidemia. Né? Voltamos à história de lavar as mãos, de usar os EPIs, né, adequadamente indicados. Então, todas as medidas que as pessoas devam ter. Lembrando que nós conhecemos muito bem a gripe sazonal. E o que nos causa preocupação, não pânico. Essa epidemia não é para causar pânico, é preocupação. É aquilo nela que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a lidar. É um pouco diferente. Por isso que nós, todos os profissionais, temos no nosso serviço, nos cercar de todas as condutas que sejam adequadas, e também todos nós, né, enquanto vida social, enquanto cidadão ou cidadã, difundir que as medidas que as pessoas devem adotar, que são métodos que nós temos para tentar evitar
uma possível infecção. Então, assim, a tônica da nossa conversa com vocês é essa. E, assim, o material, como é o material que vocês já conhecem, eu penso assim, a gente abre para perguntas, se surgir alguma pergunta que seja necessário reportar o que está lá, que você já conhece, que isso é o protocolo. Todos esses slides foram retirados do protocolo. O protocolo está no site do CVE, né? Quem conhece, quiser acessar lá, CVE, www.cve.saude.sp.gov.br. Quando abre no site do CVE, a primeira coisa que aparece é influenza. Se a gente clica em cima de influenza, já aparece numa sequência, por data, tudo o que foi surgindo em termos de informes técnicos. E quem tiver condições e quiser e se interessar, é legal, de vez em quando, dar uma olhada às novidades que porventura estão saindo. Porque, assim, a cada momento sai um informe técnico novo. É como eu disse antes, os experts se reúnem e sai uma norma técnica direcionada a algum grupo, né? Como, por exemplo, saiu a norma técnica do grupo do DST-AIDS, dizendo que as pessoas com HIV devem tomar o medicamento. Aí saiu o informe técnico em relação à conduta nos presídios, né? Depois saiu uma outra informação com relação a surtos. Quando se tem surtos em locais fechados, a conduta é colher material de 3 pessoas para caracterizar o surto naquele local. Nós já temos, no momento, um surto no presídio de Lavínia. Já foi constatado, já foi feita a coleta. Então, a cada momento, por ser nova, sai informes técnicos. É lógico que a vigilância epidemiológica do município, a secretaria do município, a todo momento, repassa essas informações para vocês. A gente sabe disso. Mas quem quiser acessar a internet para ter uma maior rapidez nessas informações, é interessante. A gente sugere que faça isso, sim. Ou, então, o site do Ministério da Saúde, que também traz as informações. Eu gostaria, então, de abrir para pergunta. O exame que está sendo solicitado é o SUAB, que faz coleta nas 2 narinas e da orofaringe. São 3 coletas ao mesmo tempo, narina direita, narina esquerda e orofaringe. É SUAB. A prefeitura tem o material. Luciana, você quer falar? Então, o exame, a compra do material ficou a cargo do município. O município já procedeu a essa compra, tem o material disponível. O exame é feito pelo Adolfo Lutz. Nós temos aqui o Adolfo Lutz de Araçatuba, está de plantão, inclusive sábados e domingos, para receber o material, porque, como eu disse, o suspeito de H1N1 é preciso que se colha, de preferência, se colha antes de instituir o tratamento. Eventualmente, um caso ou outro à noite, sei lá, que comece o remédio à noite, se colha de manhã, mas o ideal é que se colha primeiro antes de instituir o tratamento. Só vai fazer nos internatos. Oi? O município vai estar fornecendo também o SUAB, o material para colher? A gente pode, ela perguntou se o município vai fornecer para as instituições privadas também. As instituições privadas, algumas já compraram, mas a gente vai estar recebendo amanhã, a gente pode estar fornecendo para vocês também. Amanhã vai chegar o nosso. Tá? Com relação à compra do SUAB, só esclarecendo, porque, às vezes, quando a gente fala o município que tem que comprar, a primeira coisa que vem à cabeça é assim, mas o Ministério, o Estado não fornece. Gente, o comércio
tem pouco para oferecer. Então, se o Estado se propôs a comprar, só que quando ele abre licitação e ele quer comprar uma quantidade de material para 650 municípios, ninguém tem para entregar. Então, ninguém vai na licitação. Por isso que, nessas horas, o município tem a facilidade um pouquinho maior de comprar, porque ele vai comprar um quantitativo menor. E o Estado, pela característica dele de atender todos os municípios, ele não pode, por lei, fazer compras muito pequenas, que não vai atender praticamente municípios nenhum. Não pode. Isso configura que ele não vai dar uma resposta adequada. Então, quando ele faz a licitação, tem que ser uma quantidade que seja suficiente para atender às necessidades da maioria dos municípios. Então, não é porque o Estado não quer. Está tentando, continua tentando. Se consegue, compra e manda. Enquanto ele não consegue comprar, porque no mercado não tem, os municípios estão conseguindo comprar um pouco. Então, acho que é bom a gente saber isso também. Quem vai estar realizando a coleta de material vai ser só para os pacientes que estão internados. Então, é Santa Casa, Santa Maria e o Hospital Unimed, aqui no nosso município, que são os hospitais que têm UTI e, no momento, são os que vão estar coletando. Não vai coletar material de paciente que for fazer tratamento ambulatorialmente, do grupo de risco. O grupo de risco vai ser apenas tratamento, não vai notificar e nem vai coletar material. Tá? Então, eu acho que é legal reforçar isso. Então, quem é que faz coleta? Doutora Ivete. Eu estou lá no centro de saúde. Chega uma pessoa com quadro gripal instalado. Temperatura de 39 graus, delay, nas primeiras 24 horas. Indicação de fazer mas ele está bem. Dá para segurar para tratar em casa esse paciente. Não necessariamente para o hospital. E aí, pode, teria que fazer. Você faz o vínculo epidemiológico. Você pega o sujeito, faz 2, 3. Se tiver positivo, você faz o vínculo epidemiológico. Você vai fazer um montão de isso. Então, vamos lá. Eu disse no começo que a lida com essa epidemia, as nossas condutas, elas vão se modificando à medida em que as coisas aconteçam. Eu acredito que nós chegaremos nesse ponto que você está dizendo. Só que ainda, no nosso município, na nossa realidade, o número de casos são tão pequenos que nós ainda estamos trabalhando da forma que a Luciana disse. Se eu suspeito que o paciente tem doença respiratória aguda grave, e é um quadro considerado grave, pressupõe uma internação, neste momento epidemiológico da doença. Amanhã ou depois, mês que vem, quando tiver inúmeros casos, poderemos estarmos aqui conversando e dizendo, olha, não é mais assim, o tratamento ambulatorial está lá disponível, o medicamento, e vai ser feito um acompanhamento ambulatorial. Neste momento epidemiológico, em Araçatuba, a conduta é esta. Doutora Ivete, aqui, ó. Eu gostaria de... Hoje mesmo nós recebemos uma instrução lá no hospital, da Secretaria da Saúde de Araçatuba, dando algumas instruções e os sinais e sintomas de um processo pneumológico grave. E a gente chegando à conclusão que o caso é grave e que a gente deveria encaminhar diretamente à Santa Casa. Continua sendo assim? Continua. Então, e esta conduta nossa, eu volto a repetir, é neste momento epidemiológico. Quantos casos nós temos em Araçatuba? Caso positivo? 2 casos que são residentes em Araçatuba, sendo que um caso foi encaminhado por Araçatuba, mas ele é residente no município de São Paulo. E 2 casos foi positivo para influenza sazonal. Teve o mesmo, evoluiu para uma doença respiratória aguda grave também, mas não era H1N1, era influenza sazonal. E nós temos 4 aguardando o resultado. 3 já tiveram alta e um está internado no momento. Então, só reforçando, não sei se isso bem está aceita, mas assim, o que nós colocamos é que, neste momento epidemiológico,
com pouquíssimos casos, nós estamos tendo esse cuidado de tratá-los, então, internados. A partir do momento que haja, se houver um aumento de número de casos, em que a epidemia se torne um pouco mais, com o número de casos um pouco maior, nós faremos, sim, uma mudança da nossa conduta. A gripe HN1, né, como outras doenças virais ou bacterianas que podem acometer via aérea superior ou inferior, e às vezes até dar um quadro séptico, né, por exemplo, a pneumonia bacteriana, um idoso, tal, às vezes você fica meio... você pode ficar um pouco inseguro quanto ao tratamento ambulatorial, certo? Por exemplo, um idoso com alteração alteração radiológica, vamos supor, uma condensação. Se tiver critério de internação, por exemplo, para tratamento ambulatorial, mesmo que ele não seja descompensado, pode ser encaminhado também com essa hipótese ou não? Primeira pergunta. Segunda, qual que é a posologia e a dose do Tamiflu? E se é comum acontecer um quadro sistêmico de SIRS e sepse, alguma coisa assim, por quadro de H1N1, né? Porque às vezes você pega um quadro do paciente com quadro gripal mesmo, né, de síndrome respiratória aguda grave, mas que o paciente, se você for examinar o paciente, ele pode fechar critério para SIRS. Aí você fala, não, eu vou hidratar o paciente aqui, depois orientar a hidratação em casa, depois voltar, se for um paciente jovem, ou eu vou encaminhar para nível secundário, né? Porque pelo menos, eu fico um pouco inseguro quanto às condutas, assim, sabe? De Sim. assumir uma responsabilidade e depois vir a prejudicar o paciente de alguma maneira. Então, veja bem, com a sua resposta da sua insegurança, o que a Secretaria de Estado da Saúde determinou para nós, vigilâncias epidemiológicas? Então, volto a dizer, neste momento epidemiológico, que ainda nós temos casos, digamos assim, poucos casos em que nós conseguimos trabalhar caso a caso, o que foi solicitado, o que foi solicitado é que cada colega, na indicação do tratamento, ligue para a vigilância epidemiológica e discuta o caso. Enquanto o número de casos permitir que façamos isso, nós faremos. E eu volto a dizer, a regra, o protocolo, ele direciona a nossa conduta. Então, assim, tem uma definição. Quem eu vou suspeitar que seja doença respiratória aguda grave? Febre mais de 38, tosse e dispneia. Este é o quadro que está colocado para nós. Agora, variações de quadro clínico a cada momento que o colega tem, e tem uma avaliação que vai instituir o tratamento, liga para a gente discute. Se não tiver na nossa alçada, o Centro de Vigilância Epidemiológica colocou um plantão que a gente pode ligar para eles e discutir caso a caso. Né? Então, nós ainda temos um número de suspeito que nos permite fazer isso. Nós estamos fazendo discussão caso a caso. Eu entendo, eu acho que a insegurança ela é colocada mesmo, porque a gente sabe que o ano passado não tinha H1N1 e, de repente, você ia ter pacientes com esse quadro que a gente está colocando, que é da sazonal. O que é importante para nós, vigilância, e nós que atendemos os pacientes? O remédio está disponível e nós devemos ter critério para instituí-lo com o medo que se tem de uma possível resistência. Né? Não dá para usá-lo em larga escala. Isso é consenso mundial, né? É todo mundo que tem colocado desta forma. Então, assim, nós só instituiremos o tratamento seguindo aquele protocolo, tudo certinho, engessado? Não. As nossas normas não são para engessar nossas condutas, elas são para nos orientar. E se nós temos uma avaliação e um argumento que nos permite, como eu disse antes, olha, o caso já está um pouco adiantado, talvez o Tamiflu nem faça efeito, mas quem sabe um pouco, e eu quero lançar mão desse recurso, nós vamos discutir, talvez digamos, olha, vamos sim, vamos tentar. Né? Por quê? Porque se vamos ficar com a dúvida, e se não tentarmos usar e o paciente evoluir para óbito, e a gente pensa, mas se tivesse usado... Então, estas questões
nós todos, nós pensamos, né? Ela existe. Com relação à dosagem do Tamiflu, tem Ivete, toda uma divisão... Uma pergunta, Ivete. Aqui. Oi? Uma pergunta. Aqui. É sobre o uso... Desculpa, é que eu estou respondendo para ele. Ele perguntou a dosagem da medicação. A dosagem está disponível aqui. Nós só fazemos todos aqueles fracionamentos para a criança, né, de acordo com a idade dela. E o adulto, todo adulto acima de 45 quilos, 75 miligramas de 12 em 12 horas, 5 dias. Tá. Em todas as unidades básicas de saúde, pronto-socorro, Santa Casa, os hospitais, nós encaminhamos os protocolos e nos protocolos tem a dosagem. Tá? No último protocolo, que foi do dia 15, que nós encaminhamos, tem essa dosagem, é a mesma ainda. A minha pergunta é sobre o uso da Bantadina como tratamento profilático dessa gripe. Você tem alguma informação? Não, no nosso protocolo não consta nada a respeito disso. Porque a Amantadina hoje é usada para a doença de Parkinson, mas ela foi introduzida no início como um antiviral, principalmente para a gripe H1, essa gripe A. Né? Então, na bula do medicamento não consta para essa finalidade, consta apenas para Parkinson, mas ela é usada também, provavelmente, para essas finalidades. Eu não sei se chegaram a questionar alguma coisa. Não, todos os estudos, a informação que nós temos é assim, todas as pessoas responsáveis por cada área, por medicamento, por laboratório, seja a hora que for, a vigilância sanitária com questão ao uso de máscara, todos esses experts, eles se reúnem. Né? Então, tudo aquilo que é de consenso, que deva estar numa conduta geral para todos os serviços, aí é colocado no protocolo. Então, enquanto não é colocado no protocolo, não quer dizer que não virá a ser colocado, talvez. É que o estudo daquele momento ainda não permitiu esta conduta. Né? Então, eu volto a dizer que nós vivemos uma coisa dinâmica. A cada momento, novos conhecimentos ou novas decisões são tomadas e nós repassamos como deve ser feito a partir daquele momento. Oi, Ivete, em relação assim, nós médicos de UBS, que não dispomos de raio-x para fazer, né, na hora, qual é a nossa conduta? Como que a gente leva isso sem um diagnóstico radiológico? Então, olha, ficou colocado para a gente que o raio-x ele deve ser feito na medida da disponibilidade. E a gente acha que o município, na medida em que ele consegue, estou certa, ele disponibiliza. Agora, se não tem eu acho que ele tem que estar disponível, o município se esforça. Mas, se no momento você não tem ele disponível, a sua conduta vai ser frente à clínica. Vai trabalhar com a clínica. Talvez você quer falar? Boa tarde a todos. Gostaria de informar que, na sexta-feira, será inaugurado o aparelho de raio-x no pronto atendimento, com disponibilidade de 900 tomadas radiográficas para a situação interna e 900 externas, com atendimento das 7 à meia-noite, inclusive aos sábados, tá? Com relação a essa informação. Olha, acabou de chegar na minha mão, eu até vou ler para vocês, e é assim mesmo, o tempo todo chegando coisas novas, que, assim, essa discussão de cada caso, o colega tem disponível. Nós estamos aqui, vigilância epidemiológica, de segunda a sexta. Né? E os nossos plantões de finais de semana, que poderão ou não acontecer, mesmo assim, eles seriam durante o dia. Então, a Secretaria da Saúde acaba de divulgar números de telefone para colegas no período noturno ou que não seja possível acessar a vigilância ou um outro serviço e queira discutir, uma equipe de médicos, e eu já vou ler para vocês os telefones. 3066-8830, isso vai ser repassado para vocês com certeza, ou 3066-8232. Tá?
Então, tem mais este serviço que está colocado à disposição para se discutir um caso. Não, os componentes da vacinação da gripe estacional não dão proteção para o H1N1. Não dão, isso já tá certo. Porque a composição não tem os antígenos necessários para dar proteção. Oi? Então, a questão dos dias, assim, para o método, para a realização do exame, na verdade, não demora. O que nós estamos enfrentando nesse momento é uma dificuldade do laboratório Adolfo Lutz, que está recebendo assim, milhares e milhares e milhares de exames todo dia. Então, eles estão arrebanhando o pessoal, recursos humanos que tenham um treinamento ou uma capacitação para trabalhar no laboratório. E, assim, estão fazendo de tudo, possível e impossível. O pessoal lá diz que está trabalhando 24 horas, né? Não tem noite, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada para dar vazão a esses exames. Então, porque no nosso meio, até agora, para exames, foram poucos. Porque, só relembrando, para quem nós coletamos? Para o suspeito da doença respiratória aguda grave ou num surto para mais 3 pessoas. Então, nós não fazemos coleta de material para pessoa com síndrome gripal e grupo de risco. Estes receberão o tratamento sem coleta de material. Esses não farão exames. Então, os exames são para H1N1, né, aquele que já é suspeito da doença. Isso diminui um pouco o número das nossas coletas. Mas, mesmo assim, o Adolfo Lutz tem trabalhado desesperadamente. E a Secretaria da Saúde, assim, né, quem conhece um pouco o serviço público sabe que disponibilidade de recursos humanos, mesmo se sabendo que é uma epidemia e toda a necessidade, assim, leva um tempo para o serviço conseguir colocar os profissionais nos locais necessários. Não é assim, não é do dia para a noite. Então, a demora do exame tem sido, em média, uma semana, 10 dias? Em torno de uma semana. É para você, Pedro. Cadê? Tá. A ficha de notificação, a de dispensação de medicamento, vai ser essa daqui. Aqui está a ficha de encaminhamento de paciente, que essa é a ficha que vai quando vocês diagnosticam um caso de doença respiratória aguda grave, que vai direto para a internação na Santa Casa, que não precisa passar pelo pronto-socorro municipal. Para a dispensação de medicamento, vai ser a mesma ficha, só que vai estar escrito ficha de dispensação de medicamento, que vão ser para os casos dos pacientes que têm síndrome gripal com fator de risco. Então, o medicamento vai ficar na farmácia municipal, lá na caixa d'água, vai ficar centralizado lá, o paciente tem que buscar, e a farmácia ela abre agora de finais de semana, então de sábado e domingo, das 8 ao meio-dia, também vai estar o medicamento disponível. E o medicamento só vai ser entregue com essa ficha preenchida corretamente, com todos os campos, todos os critérios de o fator de risco, CRM, carimbo do médico e com a receita. Olha, a gente acredita que todos os pacientes que forem encaminhados vão ter passado por um critério e o médico ele vai estar prescrevendo esse medicamento apenas para os casos que ele acha que vai evoluir para uma complicação, que não vai ser para todos os diabéticos, para todos os pacientes maiores de 60 anos. Então, tendo essa ficha preenchida corretamente com a receita, a farmácia vai ficar responsável pela liberação do medicamento.
Não vai para coleta de material. Então, Quem for fazer o tratamento ambulatorial, ele vai apenas tratar, não vai coletar o material e não vai notificar. Só vai notificar o paciente que estiver internado. Quem vai realizar a notificação são os hospitais. E a coleta de material também. Pessoal, então é assim, vamos relembrar? São 2 grupos distintos. Um é suspeito de H1N1. É o paciente com febre mais que 38, tosse e dispneia. Este que é suspeito da doença respiratória aguda grave, este vai ser notificado, este vai colher material, este vai ser tratado, e neste momento epidemiológico, nós estamos solicitando que isso seja feito do paciente internado. O outro grupo, que é síndrome gripal com fator de risco, ele só recebe o tratamento, não notifica, não colhe material, ele só recebe o tratamento. Com relação à dispensação de medicamento, o colega que fez a pergunta para a Luciana, nós colocamos o seguinte: quem está na farmácia para entregar o medicamento, ele só vai ver se esta ficha está totalmente preenchida. Aí ele cabe isso, ele pega a ficha, está preenchida, ele entrega, ele não vai questionar. Nós, profissionais da vigilância, tanto municipal como estadual, que vamos pegar essa ficha, por isso que tem o nome do colega, tem o carimbo dele, ele assinou, e ele disse por que ele prescreveu. A gente olha, tudo bem, ele tem motivos para prescrever, está ok. Eventualmente, se a gente começar a pegar a ficha de algum colega que não segue os critérios, né, e aquilo que a gente, às vezes, brinca assim, está receitando Tamiflu para todo mundo. Se acontecer isso, este colega não vai mais poder receitar o Tamiflu. Ou então, nós teremos que ter uma conversa para ver o que está acontecendo. É claro que ninguém quer chegar nisso, não somos polícia, não queremos criar caso com ninguém. Eu acho que todo mundo quer trabalhar em paz, quer ter condições de trabalhar. Mas esse cuidado nós temos. Então, para a pessoa que entrega o medicamento, é a ficha preenchida. Nós que avaliaremos cada caso. Enquanto o número de casos for pequeno, eu volto a dizer que nós estamos solicitando que ligue para a vigilância e discuta o caso. Se tiver um número que isso seja impossível, é claro que não vai acontecer isso. Mas, enquanto for possível, essa é a nossa solicitação. Oi. O paciente eventualmente encaminhado para o socorro municipal, a Santa Casa, com essa ficha devidamente preenchida, e ao ser recebido no plantão de lá, por critérios particulares de quem vai receber, não adota a mesma conduta. E aí? O que vai ser feito com essa ficha? Ela é articulada? Não, então veja bem, vamos separar de novo. Nós temos 2 grupos. O suspeito de doença respiratória aguda grave, que o colega examinou e achou que é suspeito e vai mandar para a internação, nós temos o compromisso da Santa Casa, que esse critério é o critério do Ministério, é o critério da Organização Mundial, que isto vai ser avaliado e, possivelmente, ele vai ser internado. O paciente que é do grupo daquele grupo de risco, com síndrome gripal, ele não vai ser internado, ele tem tratamento ambulatorial. Então, não vai encaminhá-lo para a Santa Casa. Para a Santa Casa serão suspeitos de H1N1 ou doença respiratória aguda grave. Eu tenho o meu telefone do município, coloquei no timbre aqui também. Tá bom? Então, essa questão de organização, ela foi discutida com o Dr. Sérgio Smolentzov. E aí já é a parte interna da Santa Casa, é ele que está organizando. A cargo de quem fica doente. Tá. O paciente que é encaminhado para a Santa Casa, ele vai ser reavaliado pelo médico da clínica médica, né? Ele passa pelo pronto-socorro e é acionado o médico que está de plantão na clínica médica. Na Santa Casa, nós teremos 3 médicos que ficam de plantão e esse médico que vai avaliar a internação desse paciente. Tá? Então, ele vai ficar aos cuidados ou do Dr. Fábio Bombarda, do Dr. Sérgio Smolentzov ou do Dr. Luiz Cláudio Lima.
E eles que vão prescrever o medicamento e solicitar a coleta de material e ficar responsável por ele durante a internação. Eu acho que essa dúvida do Zé Roberto cabe. Nós também colocamos essa dúvida. Bom, se o colega achar que é, e na avaliação da Santa Casa, alguém achar que não é. Então, a garantia que nos foi dada é essa. Se o doente está dentro desse critério do protocolo, suspeita de doença respiratória aguda grave, né? Então, nós achamos que não há por que ter divergência, porque febre, tosse e dispneia não dá para um colega achar que tem e o outro achar que não tem, pelo menos é o que nós entendemos, né, dos atendimentos. Mas, se porventura houver alguma discordância, e aí a gente vai ter que conversar, até porque o paciente ele não pode ficar sendo mandado daqui para lá e de lá para cá. Né? O colega atende, manda para lá, não, aqui não, volta. Não, isso não pode acontecer. Essa preocupação nós tivemos e já discutimos, fizemos uma reunião para discutir isso. E esperamos que não aconteça, mas se acontecer, teremos que reconversar a situação. No hospital psiquiátrico, onde o ambiente é propício para a propagação do vírus, a gente tem um paciente que não é um paciente pneumológico grave, mas há uma suspeita que possa vir a ser. A gente vai manter esse paciente internado ou tem algum lugar para a gente encaminhar esse paciente? Então, há estas organizações de serviço, assim, nós temos 40 municípios, não são pequenos, diminui, tem vários. A organização do serviço dos municípios foi colocado a cada gestor municipal, a cada vigilância epidemiológica. Então, vou só citar um exemplo. Qual é a recomendação, por exemplo, para presídio? O hospital psiquiátrico e presídio é muito parecido, por quê? Porque os presídios são super e hiperlotados. Qualquer coisa que você diga, assim, fica na prática difícil. Então, você fala assim, apareceu um suspeito, isola. Tá, o presídio achou uma cela e isolou aquele. Aí, daqui a pouco, tem outro, porque a superlotação faz. Daqui a pouco, é uma coisa inviável de se isolar. E aí, o que os presídios fazem? Aí, o que a gente faz? Volta aquelas recomendações, né, de orientação, de lavar a mão, de ter, né, disponível para eles o sabonete, todas as coisas. Evitar. Nesta população, não. A gente acredita, o hospital psiquiátrico, ele tem um suspeito, não vai internar, tem um local para o isolamento dele, é possível isso? Isso vai ser feito. Não é possível, vai mandar para a internação onde tem a condição de isolamento. Né? Então, nesse ponto, assim, as regras são gerais, mas cada vigilância, cada gestor está discutindo no seu município qual é a melhor forma de agir. As dificuldades são muitas. Né? São muito difíceis, mas a cada momento senta-se, discute e acha-se algumas soluções. Só queria colocar uma coisa a mais a respeito desses encaminhamentos e aí pedir encarecidamente para que os nossos colegas, todos nós colegas, não encaminhassem para o pronto-socorro municipal ou o pronto atendimento lá do São João. Não tem sentido você encaminhar um doente, se você acha que é doença respiratória aguda grave, é Santa Casa, e não pronto-socorro municipal. A gente tem visto alguns casos de encaminhamento ao pronto-socorro. Você está sobrecarregando o pronto-socorro, está dificultando o atendimento para um colega que sabe tanto quanto nós, entendeu? Então, se discutir, se a gente sabe que é doença respiratória aguda grave, é Santa Casa. Não encaminhar para pronto-socorro municipal, não encaminhar para pronto atendimento do São João. Não há essa necessidade, tá? Isso é muito importante, porque você não sobrecarregando esses serviços, a gente vai estar melhorando a qualidade. E principalmente porque o nosso doente, esse doente que vocês estão encaminhando às vezes, ele está com a síndrome gripal e vai estar num pronto-socorro lotado de gente. Então, não há essa necessidade. Tá? Encarecidamente, a gente pede para que não façam isso e não, vamos dizer assim, aumente o serviço já grande dos nossos médicos, dos nossos colegas lá no pronto-socorro. Dúvidas em relação a precauções e uso de EPI? Existe um tempo que vai controlar isso? Realmente
Isso. A gente pode passar para os pacientes assim, que vai haver um controle futuramente? Ou Isso. Isso. Então, vamos lá. O que nós temos de informação? Eu não sei se todos ouviram a pergunta dela, a duração da epidemia, suspensão de aula, né? Então, o que nós temos de informações? Estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde, revisão bibliográfica de tudo que se saiu. Países tiveram epidemias, não essa, claro, porque essa é nova, mas epidemias de transmissão respiratória, e suspenderam aula. Países não suspenderam. Qual a conclusão que se chegou fazendo esse estudo? Quando nós temos toda a epidemia, ela faz uma curva, ela ascende, tem o seu pico máximo e decresce. Toda epidemia é assim. A medida, por exemplo, suspensão de aula, qual o impacto ela tem? O impacto dela é quando pega a curva ascendente. Porque qualquer epidemia, quando ela está ascendendo, você tem uma medida de impacto, você diminui o crescimento dela. Se você pega uma epidemia que está no seu pico, ou ela já vai descer, a sua medida pouco vai alterar, porque ela já está na sua história natural. Aí a pergunta que nós fazemos, então, é: que momento nós estamos? Não sabemos. Nós estamos ascendente. Mas a nossa ascendência ainda é no comecinho ou já estamos chegando no pico? Então, o que a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo fez? Um levantamento com todos os atendimentos de pediatria. O que foi perguntado para esses serviços? Como está o atendimento para crianças neste ano em relação a doenças respiratórias? E os relatos foram unânimes. Todos os anos, na gripe sazonal, junho sobe o número de atendimentos, julho tem férias, os atendimentos caem. O que aconteceu em 2009? Não, caiu. Aí é o medo que retorna às aulas seria uma subida, né? Por quê? Porque todas as medidas recomendáveis para a criança, elas não acontecem na prática. Você fala para a criança, lava a mão toda hora, não pega a comida do colega, não pega o objeto, não põe a mão no colo. Essas medidas não surgem efeito para a criança. Aí você aglomera todas as crianças, várias horas, todos os dias, com esse tipo de comportamento. Então, o risco de que se tenha um aumento, retornando às aulas, era grande. Então, baseado nisso, se fez a recomendação de suspensão de aula. Aí alguém falava assim, e que adianta suspender 15 dias? O que adianta é o seguinte, o que nós esperamos é que, quanto mais nós caminhamos no mês de agosto, a nossa tendência das temperaturas elevarem é maior. Então, quanto se prorroga por 15 dias, mas se nesses 15 dias as temperaturas se elevarem, nós teremos um ganho. Ah, mas se esse ano for diferente e não se elevar? Bom, a gente toma as medidas que são possíveis. Aí alguém pergunta assim, então, por que não prorroga mais do que 15 dias? Pode prorrogar mais do que 15? Aí nós, saúde pública, entramos num outro dilema. Qual é? 60% dos estudantes têm a merenda como alimentação de base. E aí você fica suspendendo aula, você coloca essas crianças numa situação de alimentação deficitária. E aí, se elas pegarem a gripe, elas terão também essa condição socioeconômica que é problemática. Então, por isso que a recomendação que foi feita foi para 15 dias. A temperatura e a umidade do ar é o que interfere para facilitar ou dificultar a circulação de vírus. Está diretamente relacionado para ele. Quanto mais frio, melhor para ele. Quanto mais a temperatura aumentar, pior. Então, se as temperaturas começarem a subir, nós temos grandes condições aí de ver que a nossa epidemia já entrou numa descendência. Ou não. Isso quem vai dizer para nós é o tempo. É o tempo.
Se você for comparar com a sazonal, se achar que nesse aspecto elas são parecidas, a gente já teria um tempo aí curto de epidemia, né? Já estaria nas semanas, adentrando nas semanas finais, se for o comportamento semelhante. Mas isso nós só saberemos posteriormente. Então, é por isso que o pessoal tem recomendado, na medida do possível, não ligar ar-condicionado, deixar as janelas abertas, deixar ventilar mais, né? Para evitar o ambiente propício para o vírus, quando nós conseguirmos essas medidas. Bom, a máscara que está sendo utilizada no momento, que é a recomendada, a precaução é precaução por gotícula. Então, o paciente que tem sintomas respiratórios, ele deve utilizar a máscara cirúrgica, a máscara comum, e o profissional de saúde também. Todo profissional de saúde que tiver a menos de 1 metro do paciente com sintomas respiratórios. Não é necessário, o hospital inteiro está usando, todos os profissionais, apenas aquele que está em contato próximo ao paciente suspeito, tá? Apenas ao paciente suspeito, até na síndrome gripal, que tivesse sintomas respiratórios. A máscara N95, ela é utilizada na intubação, na aspiração traqueal, nos procedimentos que têm risco de geração de aerossóis. Tá? Então, apenas nos pacientes que tiverem UTI, naqueles pacientes que estiverem intubados realmente. No restante, é apenas máscara cirúrgica. E uma coisa importantíssima, não sei se vocês todos estão realizando, é a lavagem das mãos, a triagem nas unidades básicas de saúde, pronto-socorro. Já foi recomendado, o paciente que tiver sintomas respiratórios, ele tem que ser atendido primeiro, ele vai estar sendo colocado no local mais ventilado da unidade básica de saúde. Nós já disponibilizamos, a AVAP disponibilizou álcool gel, já disponibilizou sabonete líquido para todas as unidades básicas, toalha de papel, lixeira com pedal. Então, todas as unidades de saúde têm esse material, máscara cirúrgica para estar fornecendo para o paciente. Então, são recomendações importantíssimas. Orientar o paciente para, na hora que for tossir, espirrar, usar a toalha de papel para cobrir a boca, dispensar esse papel, desprezar na lixeira adequada. Então, são medidas que, às vezes, nós esquecemos, mas que são medidas importantíssimas. Não colocar a mão no olho, boca, nariz. A gente sabe que o vírus ele sobrevive por até 72 horas no objeto, né, nos objetos. Então, pode estar na mesa, pode estar na maçaneta, não apenas naquela pessoa que está espirrando. Oi? No hospital privado, nós não temos a recepção do pronto atendimento. Eu não. Mas eu queria só no hospital privado, nós temos a recepção, que é do pronto atendimento, e a recepção central. Nós temos a recepcionista de contato direto com o paciente, né? E depois os nossos profissionais. Assim, a princípio, nós conversamos com as recepcionistas para não estar usando até por indicação da vigilância mesmo, para todos não estarem usando a máscara, para não criar alarde. Mas essa profissional ela está em contato direto. Nós não sabemos, porque ele chega direto, é paciente particular e convênio, ele chega direto no pronto atendimento. Daí, qual seria a indicação? Pelo protocolo, profissionais que fazem triagem de pacientes, eles podem estar utilizando máscara, tá? Mas usar com critério. Apenas aqueles profissionais que estão realmente na triagem desses pacientes sintomáticos respiratórios. Não todo mundo, porque senão causa um pânico desnecessário na população que está chegando para ser atendida. Tá? Mais alguém? Olha, talvez... eu sei que eu vou me tornar repetitiva, mas, assim, nós vamos sair daqui hoje lembrando que o caso que é doença respiratória aguda grave, que tem a febre maior de 38, a tosse e a dispneia, é o paciente que vai ser notificado, vai ser coletado o material
as três coletas, as 2 narina e orofaringe, e vai receber o tratamento como suspeito de doença respiratória aguda grave. A síndrome gripal naqueles de grupo de risco, seja pela idade, pela imunodepressão, por ser gestante ou por comorbidade, só receberão o tratamento. Não haverá coleta para esses de grupo. E, ainda assim, eles receberão o tratamento após uma avaliação criteriosa do colega que acha que deve realmente indicar o tratamento. Isso está tranquilo? Bom, para encerrar, a gente quer agradecer a presença de todos, entendeu? E dizer que a gente... Tem contraindicação para gestantes? A doutora perguntou se tem contraindicação para gestante. Qual o quê? Desculpa, não entendi a pergunta. Contraindicação? Não, é indicado para gestante. Olha, com relação à gestante, a pergunta é assim: a gestante é grupo de risco, a gestante tem indicação do Tamiflu, mas, além de se fazer uma avaliação criteriosa, porque o uso do Tamiflu deve ser dessa forma, ainda deve-se pesar a questão: o que é a minha preocupação maior? Realmente essa gestante pode evoluir para um caso grave ou não? Eu posso acompanhar, porque eu tenho que avaliar o feto também, né? Possíveis alterações teratogênicas com o uso do Tamiflu. Então, a gestante é grupo de risco, está indicado com avaliação criteriosa também. A gente quer encerrar agradecendo a presença de todos. Gente, só um minutinho. A Lucelena, fala, Lucelena. A Lucelena queria complementar com relação ao transporte só do doente, que aí o motorista usa máscara, o doente usa máscara, né? Que foi falado aqui nos atendimentos, não foi falado do transporte. Então, no transporte se usa máscara para todos, tá? E depois a ambulância tem que sofrer desinfecção também com álcool 70%. A gente quer agradecer a presença de todos, tá? E desejar uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Dessa palestra aos profissionais de saúde hoje. Tá legal? Genericamente, para dizer o que faz sentido. Doutora, qual foi o objetivo dessa palestra de hoje dirigido aos profissionais de saúde? O objetivo mais importante foi a discussão da normatização das condutas no atendimento, seja do paciente do ambulatório ou do paciente do hospital, para que todos os serviços de saúde tenham a mesma conduta perante um doente suspeito dessa doença. Houve questionamentos sobre os procedimentos? Questionamentos até eu não diria não. Foi uma discussão para se tirar dúvidas. Foram satisfatórias? Acreditamos que sim. Obrigado, tá? Valeu. Trazer esclarecimento, ok? Edson, qual é exatamente o benefício de uma palestra como essa realizada no plenário da Câmara sobre um tema tão discutido que é a gripe suína em todo o Brasil? Certo, João. Nós recebemos começo da semana, um pedido da vigilância, né, para essa sessão do plenário, para essa reunião hoje. Aí tivemos a ideia, juntamente com a presidente, de formar uma comissão de servidores aqui, para que a gente estivesse acompanhando todos os esclarecimentos que fossem prestados, né, nesta reunião, e depois até passando para os colegas, passando para os servidores. E hoje mesmo tivemos várias informações que vão ser muito úteis para a gente estar divulgando para todos os servidores aqui, no sentido da gente tentar juntos combater essa nova epidemia.
São multiplicadores da informação passada aqui. Com certeza. Em termos assim de setores de recepção, teve um representante, um servidor representando o setor de recepção. Então a gente colocou de cada setor para que a gente possa estar divulgando, né, e informando e esclarecendo. E a partir de amanhã a gente já está formatando com o nosso diretor administrativo aqui medidas através de circulares, através de conversas mesmo, para que a gente possa estar combatendo juntos essa nova epidemia que está causando aí muita polêmica, muito medo, né? Mas eu acho que não é o caso de medo, não. O caso é da gente se prevenir, o caso internamente mesmo, nós já decidimos, assistindo a palestra hoje, por aumentar a parte de limpeza, a frequência da limpeza aqui, né? Orientar os servidores para que estejam lavando a mão constantemente, que foi uma das recomendações passadas, né, e bem frisadas pelos médicos que deram a palestra. Muito obrigado, Edson. Nós tínhamos o Hospital Santa Maria, o Hospital Santana, a Santa Casa, a Unimed, né? Então nós chamamos todo mundo para essa palestra. Exatamente o objetivo de convocar essa palestra, tá ok? Qual foi exatamente o objetivo de convocar essa palestra aqui no plenário da Câmara Municipal? De estar repassando as novas orientações do Ministério da Saúde para o tratamento dos casos suspeitos de influenza H1N1 e também as novas orientações em relação ao grupo de risco, né, de estar desenvolvendo alguma complicação, que seria as gestantes, as pessoas maiores de 60 anos, menor de 2 anos e quem tem alguma doença crônica. Então, esse grupo agora vai estar recebendo um tratamento que vai ser feito ambulatorial. Não tem necessidade de internação para esse caso. Então, todas essas orientações foram repassadas hoje. Qual a avaliação que você faz desse encontro como profissional de saúde? Acredito que foi positiva, nós tivemos bastante perguntas e todas as dúvidas foram sanadas.